Ser poeta é testemunhar a cena de que é passado o particípio sem nunca tê-la vivido. É estar preso à amnésia das cigarras afônicas, ao calendário de Sísifo feito de pedra e despenhadeiro. Na escola mesmo, né? A partir do ensino fundamental, o antigo primeiro grau, em que eu comecei a ter, através dos livros didáticos, alguma referência, algum contato com a literatura, mas em pouco tempo eu ultrapassei essa fronteira do livro didático e consegui, enfim, estar diretamente com o objeto livro que trazia as obras completas dos autores. Então, assim, inicialmente chegaram-me autores como Augusto dos Anjos, Fernando Pessoa, o próprio Carlos Drummond de Andrade, Camões, Manuel Bandeira, e não parou mais, né? Poetas de referência como João Cabral de Melo Neto nunca saíram de minha convivência. Eu tenho uma formação literária que não é acadêmica, né? Que eu acho que é mais sólida, inclusive, do que a formação acadêmica. Minha formação acadêmica ela vem das artes cênicas, né? Aqui da Universidade Federal da Paraíba. O meu grande foco sempre foi a literatura, que precede, inclusive, o contato com a formação acadêmica, né? E os meus grandes mestres são os autores, são Machado de Assis, são Eça de Queiroz, são Cervantes, são Carlos Drummond de Andrade, Drummond, Dante Alighieri. Esses sempre foram os grandes mestres e continuam sendo numa formação interminável, né? Que ela só vai se dar por concluída, né? Quando você também concluir a sua existência na Terra, digamos assim. Mas experimental em alguns momentos, né? Em outros momentos ela parte para o rigor das formas fixas, né? Eu chego a exercitar também algumas formas de composição fixa, como o próprio haikai, como o sonetilho, que é um soneto em redondilhas maiores, né? Mas a minha forma de expressão, no modo geral, ela está mais voltada para um certo verso livre, que não é tão livre assim, porque ele tem toda uma lógica, tem uma estrutura essencial da linguagem, né? Nem todo amante deverá ser poeta. Convém ser profeta e forjar o inusitado instante da desrazão. Ser poeta é testemunhar a cena de que é passado o particípio sem nunca tê-la vivido. É estar preso à amnésia das cigarras afônicas, ao calendário de Sísifo feito de pedra e despenhadeiro. Nem todo amante deverá ser poeta, antes mau esteta, mas domador das manhãs. O prêmio Jovem Escritor do Correio das Artes, junto com a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo do Governo do Estado, ele tinha esse objetivo de incentivar o surgimento de novos valores, né? E eu estava naquele momento despontando como um novo valor literário na Paraíba. Eu já tinha anteriormente vencido um concurso que me deu um certo destaque, digamos assim, e uma certa convivência com as pessoas que faziam artes, que faziam literatura na Paraíba. O Jovem Escritor, que era voltado para a expressão em prosa, foi um conto chamado A Cobaia, que o venceu. Ele veio, de certa forma, também, já neste começo da carreira, mostrar essas duas formas de expressão em literatura que eu continuo abraçando até hoje, né? Que é a forma de expressão em prosa e a forma de expressão em poesia. Ele surgiu exatamente no ano de 2004, né? E foi a partir de uma ideia minha, numa lista de discussão ainda no Yahoo Groups, e eu tive a ideia de juntar algumas pessoas que eu achava que eram essenciais até para que eu dialogasse com elas também em termos de narrativa, de produção narrativa aqui na Paraíba, pessoas como o Wellington Pereira, Maria Carneiro Arnaud, Maria Valéria Rezenda, Dora Limeira, Maria José Limeira, o próprio Geraldo Maciel,
o nosso falecido, de saudosa memória, Geraldo Maciel, Ronaldo Monte, André Ricardo Aguiar, Joana Bellarmino e tantos outros, esses foram os fundadores do Clube do Conto da Paraíba. O grande objetivo desse Clube do Conto da Paraíba era, em primeiro lugar, essa formação de leitores, né? E nada mais do que uma roda de contar história, uma roda de histórias, uma roda em que cada escritor trazia a sua história para compartilhar e depois seguia-se um bate-papo, né? Na verdade, o Clube do Conto da Paraíba sempre teve como ideia, como diretriz, essa questão da produção literária, do diálogo entre o fazer literário, né, e os escritores que se complementavam com suas visões, né? A faixa etária que variava entre 16 anos e 70 anos de idade, assim, é uma coisa bastante ampla, é um movimento sem regras fixas, sem direção, sem um coordenador, né? A livre gestão do fazer literário, assim, um movimento bastante bonito que não deve estagnar. Existe sim aquele momento de iluminação em que as ideias fluem com mais facilidade, né? Mas a minha produção em si, ela se compõe de anotações que são diárias, são anotações que eu faço sem necessariamente saber em que momento eu vou recorrer a elas, né? Seja para poemas, seja para narrações, seja para contos ou romances, né? Não há assim mas assim, a gente pode dizer que a vida, com toda a sua exuberância, ela é a principal matéria-prima da literatura, né? São as paixões, são as coisas, é a natureza, né? É a vida fluindo lá fora, né? E são os nossos demônios interiores, que são muitos, né? Esse burburinho que está dentro de nós o tempo todo, nos atormentando, e a gente precisa, de certa forma, compartilhar com alguém esses tormentos, e a partir daí nasce sim a literatura, nasce a poesia, nasce a prosa, nascem os contos, crônicas, nascem os poemas. Toda nudez era uma inundação, depois que o pensamento se vestiu de som e o fim da inocência nos pôs roupas e sapatos, para que não nos afogássemos. E criou-se a teoria de que os corpos nus ocupam maior espaço. Daí talvez se explique porque 2 amantes enchem sozinhos um quarto. Exige, sim, uma familiaridade com a linguagem, com cada linguagem, a linguagem em prosa e a linguagem em poesia, que em certos momentos utilizam recursos diferentes, né? A poesia utiliza recursos musicais, além da parte lexical da palavra, utiliza também recursos musicais, né? Rítmicos, né? E a prosa com aquela toda a complexidade da descrição da vida, mas também que não abre mão do lirismo, né? Não abre mão de uma visão lírica e encantada das coisas, né? Mas assim, não há facilidade, mas há o quê? Há um dedicar-se, uma dedicação plena, uma convivência com as palavras, com seus contemporâneos, com os que nos antecederam também, e um processo incansável de pesquisa de linguagem. A literatura em si e a poesia mais ainda, né, estão no campo das inutilidades, como a arte em si, mas a poesia eu acho que ela é uma das mais inúteis da arte, porque ela não tem uma utilidade prática, né? Ela não serve para nada, não serve para você coar um café, nem para você varrer uma casa, né? Ela não é um objeto, né? A poesia, e em sendo poesia contemporânea, ela é menos degustável ainda, né? Você vê, a poesia ela começa a concorrer entre si, né? A poesia popular, ela tem mais apreço pela determinada camada da população, né? Pela própria tradição. Mas assim, eu acho que a principal valorização, na verdade, ela tem que partir da escola, que é a principal formadora de leitor, na minha opinião, né? Mas os poetas, eles têm uma grande responsabilidade nessa divulgação, nessa difusão
da arte e da poesia, né? Os poetas, eles têm também que serem aliados da escola, eles têm que se disporem a ir à escola quando convidados, eles têm que se aproximar mais de um público, eles têm que sair da sua celeuma, da sua torre de marfim, das suas cabines de vidro e irem para as ruas, irem para as escolas e dialogarem, oferecerem a sua arte e ir, de fato, né, como diz a canção de Milton Nascimento, onde o povo está, onde o leitor está. Nesse momento, eu acho que, sem dúvida, o melhor espaço para os poetas e a literatura tem que ser a escola, tem que ser a sala de aula. É a partir daí que estarão sendo criados novos leitores e novos produtores de poesia, sem dúvida. É tempo de escrever e ler com falta de ar. Inspira o desespero dos asmáticos, ó sopro ancião. Reproduz esse som e faz a poesia dos que perderam há muito a última lã. A poesia, ela está, na verdade, na alma de qualquer expressão artística, né? A poesia, inclusive, ela é rebelde a ponto de não querer ficar restrita, ficar presa ao corpo do poema, né? A poesia, ela vai estar em outras formas de expressão, ela vai estar numa tela das plásticas, ela vai estar na beleza de uma iluminação num palco, numa tela de cinema, né, no movimento de uma bailarina no palco e no próprio gesto da construção de um personagem através de um autor, de um ator, né? Então, essa é a grande contribuição da poesia. E sem poesia, eu chego a ser, na verdade, determinista nesse sentido. Sem poesia, eu acho que nenhum artista vai fazer um trabalho de estrutura, um trabalho estrutural, um trabalho de identidade, um trabalho vigoroso. Entre tantos artistas que nossa Paraíba tem, eu realmente sinto curiosidade de ver mais, ouvir mais, de ver mais se expressando o diretor e autor Eliezer Rolim, né, que tem militado tanto no teatro como no cinema, né? Eu acho que é tempo de ouvir Eliezer Rolim, o que é que ele tem a dizer para a Paraíba, para o Brasil. A gente fazia teatro como quem jogava bola, ou seja, a gente fazia teatro se divertindo. Ainda é assim, eu acho que o grande lance é fazer se divertindo. De 9 aos 12 anos, eu fui interno no colégio de padres. E foi lá que eu conheci o teatro. E fiquei apaixonado pela possibilidade de ser outra pessoa. Porque naquela época, dentro do internato, longe de casa, a melhor coisa era ser outra pessoa. E eu achei muito interessante. Foi uma professora de português, Cleó, que me pediu para fazer uma interpretação na sala de aula. E eu vi que as pessoas se divertiram muito comigo. Primeiro, era uma figura muito esquisita. Eu era magro, feio, pequeno. E a história era um homem com uma barata. A história do homem com uma barata. O menino fez um homem e eu fiz a barata. Quando eu cheguei em Cajazeiras, fui morar na rua Higino Rolim, que é uma rua que tem perto de um açude grande, açude da cidade. E nessa rua moravam uns meninos que eu tinha poucas amizades, não conhecia muito bem. E aí, como era um menino de internato, era um menino muito fechado, muito reservado. Eu tive muitas leituras, tinha uma disciplina, então eu era um menino diferenciado dos outros. E para atrair esses meninos para minha casa, eu os convidei para fazer drama. Eu chamava drama, não chamava teatro, chamava drama. E aí fizemos o Clube do Mickey. E esses meninos eram Marcela Cartacho, Nanego Lira, Soia Lira, que eram irmãos, né? Meu irmão. Então a gente passava as noites ensaiando espetáculos. Então eu comecei a escrever para apresentar a cada final de semana um espetáculo para os amigos que iam assistir. O Luiz Carlos Vasconcelos, da Escola Piolim, foi para Cajazeiras. Na época Cajazeiras tinha uma semana universitária, que existia um encontro muito interessante da universidade, o pessoal descia, tinha eventos culturais na cidade de Cajazeiras, e ele desceu para ver, porque falaram que tinha uns meninos fazendo teatro lá. E ele viu a gente, gostou muito e trouxe a gente para João Pessoa para apresentar um espetáculo. E pediu para a gente escrever um espetáculo. E eu escrevi, o nome do espetáculo era A Seca. E aí a gente ficou conhecido, o Luiz Carlos quis montar um espetáculo com a gente, que foi Os Pirralhos. Nós montamos o espetáculo, que era, na verdade, um texto coletivo.
Era um texto que cada um botava um pedaço nele, e foi muito legal também, foi um maior sucesso. E depois disso eu escrevi Beijo de Estrada. Beijo de Estrada, que era em cima de um fato que tinha lá perto de Cajazeiras, de um bordel, que a mulher prostituiu todas as filhas. Então, era um lugar, era um bordel, que eram as filhas delas que prostituíam, e ela tinha a última, uma neta dela, e que essa neta ela queria, na verdade, preservar a Nossa Senhora da Conceição, para, de uma forma assim, redimir todos os pecados que tiveram naquela geração. Então essa história, essa peça foi um maior sucesso, e a gente ganhou um prêmio Mambembão, que era um prêmio que tinha da Funarte, pegava espetáculos de vários lugares do Brasil. E depois disso a gente conheceu os festivais de teatro no Brasil todo, e o Grupo Terra começou a ficar famoso, e nós passamos 10 anos juntos, na verdade, esse grupo. Eu fiz meu primeiro vestibular para Engenharia Civil, passei e cursei 2 anos de Engenharia Civil. Fui engenheiro durante 2 anos estudando, mas o cálculo, paguei todos os cálculos, mas eu não era feliz, não era uma alma feliz. E paguei uma disciplina de arquitetura, chamada Desenho Arquitetônico, e eu disse, é isso que eu quero, porque eu sempre fui desenhista, eu sempre desenhei, eu desenhava as cenas que eu ia montar, eu desenhava o cenário, eu sempre desenhei. Então minha linguagem de desenho já era uma coisa minha, já era uma coisa particular. Então eu fui fazer arquitetura, que era mais próximo, como realmente é mais próximo, o processo de criação, eu acho que ele é divino, quando você está criando, seja cortando um pano para fazer um vestido, seja uma casa que está desenhando, seja um espetáculo, o processo de criar é ser co-criador com Deus. Então eu acho isso maravilhoso. E terminei, na verdade, a arquitetura, depois eu fiz mestrado em artes cênicas, de uma forma para equilibrar essas coisas. Aí foi quando eu fiz estudar teatro, na verdade, foi quando eu fiz o meu mestrado. Eu sou professor da universidade, né? Não montei escritório, mas construí já casas, também fiz projetos, mas eu sou um professor T40, então não posso assumir, não posso ter trabalho desse tipo, mas tem a academia que me satisfaz bastante. E trabalho também com teatro na escola de teatro, né? Especialização, de aula de especialização. E depois, quando eu fazia o doutorado, aí eu juntei as duas coisas. Eu fiz uma pesquisa sobre a espetacularização urbana. O espetáculo hoje ele vai para o meio da rua, e como o urbano se transformou no espetáculo. Atuar é maravilhoso, eu gosto muito, mas é um voo muito particular, é muito umbigo, entendeu? O ator ele está se olhando para ele, tudo é para ele tem que ser assim, porque senão não funciona. Enquanto que o diretor não, o diretor ele está preocupado com a luz, com o texto, com a interpretação, com o cenário, com o conjunto em si. E isso me enche mais, me preenche mais. No início eu fiz alguns filmes, fiz o Baile Perfumado, fiz o filme de Bressane, Júlio de Bressane, né, o de São Jerônimo, trabalhei algumas peças, mas eu ficava querendo ficar de fora, porque eu ficava revendo tudo, e o ator não pode fazer isso. Então eu achei melhor ficar fora, ser diretor e escrever, eu acho melhor. O Cabra da Peste é um espetáculo que nós temos há 20 anos. E o Cabra da Peste a gente fez Portugal e fez Cabo Verde na África, né? Rodou o Brasil todo, mas nós fomos a Portugal, conhecemos Portugal inteiro com o Cabra da Peste. Como nasce um Cabra da Peste, que é um texto de Altimar Pimentel, que eu dirigi, era um monólogo, terminei colocando mais 2 atores, ficou um trio, né, com a Estrada Gangue. É um espetáculo maravilhoso. Primeiro, eu tenho que haver uma afeição, tem que haver um flerte muito bom sobre aquilo que eu vou fazer. Eu tenho que estar amando aquilo que eu vou fazer. Eu não mando qualquer texto, eu não escrevo. Eu primeiro tenho que ter uma vontade de escrever algo, para falar algo. Tem coisas também que eu penso assim, vou fazer isso para quê? Por quê? Isso são as primeiras perguntas que eu faço. Antes de entrar numa paixão profunda, eu pergunto se isso vale a pena, esse jogo vale a pena. E não é uma questão de volta de retorno financeiro, exatamente isso não funciona, mas se aquilo vai realmente lhe alimentar, digamos assim, interiormente. A gente trabalha com 2 senhoras maravilosas, que é a Criselide e Celsa, são 2 atrizes de 83 anos, e o espetáculo, elas falavam que são 2 velhas num asilo de velhos, conversando no quintal, e elas tomam chá de uma laranjeira, né? E esse chá é como se fosse meio, digamos assim, meio alucinógeno, que elas começam a falar, elas perdem a memória e tal.
E um dia eu pensei, por que não servir esse chá também para as pessoas? Não foi fácil conseguir a folha da laranjeira, mas conseguimos a canela. E depois eu fui ver o que é que a canela fazia e eu descobri que a canela, na verdade, ela acalma. Ela acalma as pessoas, né? É tanto que pessoas que têm problema de pressão não podiam tomar, né? Mas aí a gente alerta, olha, pressão, aqui tem pressão baixa, pressão alta tudo bem, mas pressão baixa fica complicado. Mas aquilo ali, quer dizer, é uma forma de você compartilhar. Você não só assiste elas tomando chá, mas também toma do chá, né? E esse chá é como se também fosse aquele chá que é o chá da mortalidade. Você é tão mortal quanto elas, você também vai envelhecer quanto elas. Se você parar para ver, na verdade a mensagem que está por trás desse chá é: você também está tomando chá que vai morrer no final. Porque elas falavam que o chá estava envenenado, que era aquele chá que ia matar elas. E a plateia toda tomou chá. Então você vai ver que, na verdade, o que eu quero dizer é isso: todos nós estamos envelhecendo e estamos morrendo. Então é alertar para isso. Eu me lembro que a primeira peça que eu assisti foi o Ébrio. E quem fazia o Ébrio era o palhaço do circo. Não mais vestido de palhaço, mas ele continuava fazendo munganga, como se diz, as suas risadas. Então eu me lembro que eu chorava e eu ria, porque o Ébrio é uma peça que você chora muito. E eu, para chorar, basta bater 2 vezes, já estou chorando. Eu choro na televisão assistindo, eu choro em cinema, choro muito fácil. Então eu vi que no circo, de todo o circo, quando terminou, minha mãe perguntou: o que você gostou do circo? Eu disse: a última peça de teatro, porque era um palhaço fazendo um cara que estava ébrio, que acabou com a vida de todo mundo, e fazia muita palhaçada. E eu ri demais, eu gostei, e eu também chorava. E depois eu descobri que não é à toa que o teatro tem aquelas 2 máscaras, né? Uma máscara que ri e outra que chora. E o meu teatro, ele é todo fomentado nisso. Você vai, eu mexo com você para você rir e para você chorar. Eu coloco você nesses sentidos, em cima e embaixo. E isso me deu, foi naquele dia, no circo, como aquilo era interessante. Então, por mais que eu esteja fazendo uma tragédia, eu vou colocar um personagem que é cômico nela para aliviar a barra e você gostar do espetáculo. A imagem de contar uma história, a imagem de um quadro, e eu comecei a ver que a imagem era interessante. Então, quando eu faço teatro, eu também trabalho com a imagem. Há quem diga que meu teatro tem muito de cinema, porque é imagético. Eu gosto dessa imagem. Então, a primeira coisa que eu acho que alimenta a gente são os olhos. Então, voltando àquela questão dos sentidos. Então, a imagem é a primeira coisa, né? Então, eu digo muito para o ator: a primeira coisa que nós vamos ver em você não é a sua fala, não é o seu texto, é o seu corpo. Como esse corpo vai mostrar isso, como o seu corpo já está demonstrando isso. Então, por último, essa imagem. E aí foi fácil de chegar e fazer a ponte com o cinema. Então, acho que meu teatro e meu cinema, eles estão muito juntos, eles estão muito engastados, né? Quando eu faço também meu primeiro filme, Eu Sou o Servo, hoje eu vejo ele tinha muito de teatro, que também a maior parte das pessoas eram atores de teatro, o que às vezes é ruim para quem está acostumado a cinema, ver atores de teatro no cinema, é meio ruim. No segundo, já teve pessoas de cinema, como o Viu, que é o longa-metragem O Sonho de Nassim, e aí eu já vi como é diferente um ator, né? E eu também estava diferenciado. Então acho que essas coisas são muito misturadas para mim. A contemporaneidade é um caldeirão. As coisas estão misturadas aqui e agora. E ao mesmo tempo também eu posso trazer o passado, posso colocar o futuro. Tudo, eu acho que a grande liberdade é você, na verdade, fazer esse caldeirão e colocar esse conjunto, que nós somos um conjunto, né? Nós somos um país onde nós já estamos miscigenados. Nós já somos um conjunto de raças dentro da gente. Eu acho que nós somos, na verdade, um caleidoscópio de coisas. E a forma também de ver e perceber é também a partir desse caleidoscópio, desses filtros que nós temos. Eu acho que o grande lance nosso aqui é trabalhar o espírito. Porque nós vivemos na matéria, nós somos matéria, nós estamos em decomposição. E o espírito não, nós podemos alertá-lo. Até porque eu acredito que quando a gente morre, a gente vai com esse espírito para algum lugar. E quando eu comecei a trabalhar o espírito, eu comecei a perceber e comecei a deixar mais isso de lado, essa vaidade, esse ego. E eu percebi que tem esses entremeios ligados com isso aí. Então, eu acho que o grande lance é quando essa nossa arte, ela não esteja no nosso umbigo. Quando nós podemos, na verdade, colocar ela ao nosso serviço. Não no sentido de colocar que eu sou o melhor, que eu estou bem na fita, mas que
através dessa arte eu possa chegar a Deus dentro do meu interior.